E aí, amigos, tudo tranquilo? Estamos aí de volta para dar mais uma conversada. Hoje me deu uma vontade danada de falar sobre os idiotas. O idiota, óbvio, é uma expressão que significa aquele que tem um discurso parvo, aquele que tem um discurso sem sentido, aquele que fala uma tremenda bobagem. Antigamente se chamava de idiota o doente mental, evidentemente que não é o sentido que eu quero dar. Eu quero dar a ideia do idiota, o cara que tem um discurso parvo, bobo, sem sentido, né? E podemos dizer que nem todo idiota é um mal intencionado. Nem todo idiota é do mal, nem todo idiota quer ferir alguém. Tem idiotas que acreditam que não são idiotas, eles acreditam que tem algo a trazer de maneira brilhante e que desfrutam de uma verdade que os demais não têm. Pois bem, o idiota é um cara que, de maneira geral, é um cara tranquilo, ele não traz grandes problemas. Se nós imaginarmos há 30 anos atrás, não sei bem, 30 anos atrás, o idiota era o cara que falava suas bobagens e tinha um alcance mínimo, porque ele falava para seus amigos, para os seus conhecidos. Geralmente acabava que se acercavam desta pessoa as pessoas que pensavam como ela. Então tinham grupinhos, né, de amigos que jogavam conversa fora, né, e as suas crenças ficavam ali e não traziam danos à comunidade, porque eram grupos pequenos. A confusão só dava se essas pessoas já tinham, por algum motivo, algum poder, fossem presidentes, fossem grandes políticos já, mas de maneira geral, no comum, as bobagens que se falava ficava por ali, ficava circunscrita. Até porque um idiota, para ser ouvido por muita gente, ele deveria escrever um livro, ele deveria escrever, há 30 anos atrás, escrever para um jornal, ele deveria ter uma capacidade de escrita bastante relevante, portanto ele tinha que ter um desenvolvimento intelectual muito desenvolvido, uma capacidade de leitura e de interpretação de mundo ampliada para poder redigir um texto longo, coerente, e ainda passava por um editor do jornal, ou ainda passava por um editor de uma grande empresa de produção de livros. Então, geralmente, quem chegava lá não era um idiota. Podia ter um pensamento idiosincrático, diferenciado dos demais, mas daí a chamá-lo de idiota era muito complicado, era muito difícil tu chegar à publicação. Só o fato de ter que redigir um livro ou um artigo já exigia tal capacidade que impedia os idiotas bobos de irem adiante. Pelo menos a grande maioria. Era preciso vocabulário, uma escrita, não tinha o redator de texto do Word, né? O texto tinha que ser feito sem erro de português, quer dizer, um mínimo de credibilidade. Portanto, os idiotas ficavam idiotas verbais, idiotas que falavam entre seus iguais ali. Aonde eu quero chegar? Aí vem a internet. Na internet vem o Face, vem principalmente o Face, ou sei lá, outros instrumentos de divulgação Twitter, instrumentos de divulgação do pensar que não exijam textos longos. Aí que aconteceu o grande problema. Os idiotas conseguem, sem redigir corretamente, conseguem com um mínimo de reflexão jogar a sua bobagem
na internet, jogar no ventilador, a bobagem, né? Joga na internet e ela se prolifera. Hoje, eu posso simplesmente, ao invés de escrever um texto razoável, eu posso escrever fulano disse tal e isso é uma merda. E isso se publica, isso se compartilha. Hoje é capaz de eu fazer um desenho pornográfico sobre o Joãozinho, né, que eu não gosto dele, e publico na internet. Isso tem milhares de compartilhamentos, sem necessariamente ter um texto escrito. É um texto, claro, o desenho é um texto, mas é um texto que pode ser medíocre. Então a mediocridade, as ignorâncias conseguem ser veiculadas com uma facilidade muito grande. E os texto escrito longo, sei lá o que é longo, um texto denso, razoável, com início, desenvolvimento e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, tornaram-se desnecessários. Então, eu vejo sim essa dificuldade dificuldade de qualificar a internet, qualificar os meios de comunicação virtuais, principalmente, porque a televisão ainda tem alguma coisa. A televisão ainda tem pelo menos o filtro dos patrocinadores, né? Para eu ter um programa de televisão, algum patrocínio eu tenho que ter. Então, por mais idiota que eu seja, é um idiota bonitinho, idiota enfeitadinho, é um idiota qualificadinho. Agora, a internet não. A internet é um idiota puro, pleno. É o idiota evidentemente idiota. E o que me deixa estarrecido é que ele não é rejeitado por ser um idiota. Os espertos, quem não é idiota, se serve dos idiotas. Então, se ele quer destruir alguém, ele começa a compartilhar as idiotices sobre aquele alguém que ele não gosta. Ele se expõe menos, ou pelo menos dá ares de vejam eu, intelectual importante, não estou sozinho porque o povo está comigo. E não é o povo, é um conjunto de idiotas que ele captou e colocou. Bom, então hoje a minha fala era essa. Queria que as pessoas pensassem muito antes de botar os dedinhos no teclado, antes de compartilhar, né, para qualificarem a sua opinião. Pelo menos tentem justificar o que se está falando, porque talvez justificando a gente se autolimite, no sentido de eu não vou falar qualquer coisa se eu justificar é sinal que eu vou qualificar a minha fala, porque não há quem limite a tua fala. Se tu vai falar merda, vai sair merda do outro lado, e milhões de pessoas, milhares, vão ter acesso a esta merda. E tu é responsável por aquilo que tu faz, né? Então, em algum momento serás cobrado pela caca que tu falou. Então, sem falar do desserviço social que uma caca é jogada no ventilador, né? Então, um abraço. Fica hoje esse papo e vamos nos preocupar com aquele tecladinho que é tão bonitinho e tão fácil de digitar e o mousezinho compartilhar. Um abraço, sejamos menos idiotas, pelo amor de Deus. Um abraço, até a próxima.